Pega isso essa noite em nome de Jesus. E Maria se comporta como a graça diz. Maria não ficou preocupada se a casa estava bagunçada. Maria não ficou preocupada se tinha água na geladeira. Maria não ficou preocupada se estava o bolo no fogão. Maria entendeu que alguém que entrou na casa dela era mais importante que as coisas que ela poderia fazer. Porque aquele que estava dentro da casa dela solucionava qualquer tipo de problema que ela estava vivendo. Então comece a pensar comigo essa noite. Nosso problema é que nós nos comportamos mais como Marta e menos como Maria. Isso serve para mim. Isso serve para você. No desejo de agradar a Deus, um desejo de receber algo da parte de Deus, nós criamos uma expectativa, criamos algo. Ter expectativa é errado? Claro que não, ter expectativa é o correto de Deus. Expectativa é uma esperança correta, é algo, desejar o correto, mas nós criamos às vezes uma euforia e começamos a ficar como Marta. Bota no lugar, toma som, toma água do ministro. E às vezes nós perdemos a unção passando no nosso meio. Irmãos, é algo que eu tenho ensinado muito para os meus alunos, acabei de ensinar isso no Mato Grosso do Sul, a unção dentro, ela nasce com você. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala que aqueles que estão em Cristo são nova criação, e as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 12, versículo 3, vai dizer que uma medida de fé foi nos dada. Deus repartiu com cada um de nós. Romanos 2, verso 11, fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ou seja, quando eu nasci de novo, existe uma unção por dentro. Cristo, o nome Cristo significa a unção. Pega isso. Cristo, ou ungido, Cristo em vós, a esperança da glória. Então você é ungido, dentro de você tem unção. No novo nascimento, a unção está aí, a unção permanece, a unção não vai embora, a unção dorme com você, a unção acorda com você, a unção está com você aonde você estiver. É por isso que quando você acordar pela manhã, você tem que dizer, o ungido acordou. Aquele que possui a unção para romper está de pé. Aquele que possui a unção para quebrar grilhões está aqui. Aquele que tem a unção que vem do alto está diante, está aqui agora. Diabo, se prepara, porque hoje você vai ter trabalho. Porque aquele que tem unção está de pé. Está dentro de você. E ela permanece, essa unção dentro. Mas a unção sobre, nós temos que aprender muito sobre ela. Nós dizemos que sabemos, mas não sabemos. Porque a unção sobre, ela se manifesta no coletivo. Geralmente, e a unção sobre, ela vem se manifestar para um fim proveitoso. A unção sobre, ela vem para nos capacitar a fazer algo. A unção significa essa capacitação, tanto por dentro como sobre mim. Eu posso aprender a fluir na unção por dentro, porque eu não preciso sentir, eu não preciso ter um arrepio. A unção por dentro, sou o que sou e ponto, acabou. Se eu tenho fé, eu creio. Mas a unção sobre, eu preciso ser sensível. Ela pode entrar muito rápido no culto, mas ela pode ir muito embora de um culto. Ela pode chegar e ela pode ser rápida e violenta, ou ela pode, da mesma forma que ela entrou, ela saiu, porque ela é sensível. E nós, principalmente nós que pregamos a palavra da fé, nós acreditamos na fé, de fato fé é certeza, fé é garantia, fé é convicção, fé está baseada naquilo que a palavra diz, amém? Fé é aqui e agora. E nós sabemos e entendemos muito sobre a unção por dentro, mas precisamos ter um pouco de entendimento melhor sobre a unção sobre. Amém? Nesses últimos dias, a Bíblia fala que viriam chuvas sobre a terra. E essa referência de chuvas sobre a terra é um cair do Espírito. Mas pessoas que se comportam como Marta não vão conseguir entender e compreender quando a unção sobre vier. A unção vai vir e ela vai embora na mesma medida. Porque ela não vai ter o time para perceber. Ela não vai ter o time de Maria, que tem que largar tudo que está fazendo, se assentar, prestar atenção e ouvir, para que a boa parte não venha ser tirada dela. E eu tenho que entender que não vai depender de muito esforço que eu vou fazer, e sim de muita graça que eu vou receber. E como eu recebo graça? Pela fé. A gente está num sistema, às vezes, de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, vamos alargar as tendas, toma essa estratégia, toma aquela outra estratégia, e eu preciso fazer isso. Tá, e quantos de nós paramos para poder ouvir a Deus durante o dia?
Quantos de nós paramos para entender? Sabe de uma coisa, irmãos? Se não te tem mais fome, fique atento, porque fome é um sinal de saúde. E quando não há fome, é sinal de doença. E eu digo isso, a mesma coisa para o reino do Espírito. Você precisa ter a mesma fome que você tinha por Deus quando você nasceu de novo. Se essa fome diminuiu, tem algo errado. Existe uma grande diferença da performance e da paixão. Eu preciso ter paixão naquilo que eu faço. Eu preciso ser como Maria. Eu não posso me importar com os afazeres da casa. Eu não posso me importar com os afazeres do dia a dia. Se o mestre está a me chamar e se o mestre quer me ensinar algo, eu preciso me aquietar e saber que ele é Deus sobre as minhas circunstâncias, sobre a minha casa, sobre a minha vida. E eu preciso então aprender a cooperar com essa unção sobre mim. Porque ela virá. Eu estava ensinando esses dias, eu falei, existe um grande problema na caminhada cristã. Se você olhar, por exemplo, para a história de Elias, Elias tinha um inimigo declarado. E por mais que Jezabel trouxe intimidação para Elias, ela era um inimigo declarado. Quando você sabe que o inimigo é declarado, por mais que ele crie intimidação, você sabe quem é o inimigo. Amém? Você conhece o inimigo. Mas eu falo, pior do que Elias foi Sansão, que achou que estava dormindo com um amigo, mas estava dormindo com o inimigo. E Sansão brincou com a unção que estava sobre ele. Eu digo para você uma coisa, o Antigo Testamento é um reflexo, é uma sombra da nova aliança. Sabe de uma coisa? Sansão brincou com a unção que estava sobre ele. Sansão estava dormindo com o inimigo, achando que estava dormindo com um amigo. E a unção sobre Sansão é a unção de força. Eu vou dizer para você uma coisa, a unção não morre. Eliseu é prova disso. Eliseu morreu, jogou o defunto e ressuscitou. Porque a unção não acaba. Então pega isso, a unção que estava sobre Sansão hoje está sobre mim. Mas se eu brincar com Dalila, eu vou ficar fraco como ele. Com a unção sobre. Não estou dizendo de unção dentro. Porque a unção vinha sobre Sansão. Sansão foi brincar no terreiro do inimigo. Sansão não parou para ouvir, ficou agitado. Ele tinha uma performance boa. Com uma queixada ele matou 1000. Ele pegou um leão e rasgou ele no meio. Performance. Sem paixão. Performance, eu posso. Eu tenho. Brincou. Não valorizou aquilo que estava sobre ele. Quando você não valoriza a unção sobre você, e não só a unção dentro, mas sobre você, você pode perder sua força. Sansão perdeu força. Ficou fraco. Por que ele perdeu? Porque Deus não o amava? Não. Porque ele dormiu com um amigo, achando, com o inimigo, achando que estava dormindo com um amigo. Dalila, assim como Jezabel representa na Bíblia intimidação, Dalila representa na Bíblia distração. O maior opositor da unção sobre é a distração. Vou dizer de novo. O maior opositor da unção sobre é a distração. Se distrair, foi. Acabou. E tem muita gente dizendo que está debaixo da unção, mas está debaixo da performance. E não mais debaixo da unção. E não mais... Irmãos, é tempo de voltar a ter paixão. Você não pode... O crescimento espiritual, o bom leite e a boa comida que você recebe, não é para largar você de nariz em pé, é para te deixar com mais fome. Não seja mais um conhecedor da fé. Não seja mais um articulador da fé. Tem muito conhecimento, e tem muita gente que tem conhecimento, sabe como é que fé funciona, como fé vai, como fé vem. E por que a vida dele não muda então? Porque é conhecimento, não tem revelação.
a revelação de quem Ele é, de Cristo Jesus. Eu gosto muito de Nívia Soares. Nívia diz isso o tempo todo. Nós precisamos ter revelação de quem Cristo é. Assim como Maria teve. Maria ficou aos pés dele. Marta ficou inquieta, agitada. Nós vivemos uma geração de Marta. E nós precisamos entender que essa geração de Marta vai ouvir de Jesus, está ansioso, está inquieto e está perdendo a boa parte. Se comporte como Maria. Pare para me ouvir. Pare para me escutar. Tome cuidado com as distrações. Tome cuidado com Dalila. Ela tem aparência de amizade. Ela tem aparência de prazer. Ela te dá prazer. Mas ela rouba de você aquilo que eu te dei sobre você. Ela toma de você a unção sobre. Ela toma de você a capacidade que eu te dei de fluir com sensibilidade. Sabe de uma coisa, irmãos? O grande desafio para o ministro itinerante, como é o meu caso, e para mim, que dá muitas aulas, esse domingo agora eu preguei na igreja, no Prado também, eu fiz as contas, das 23 matérias do Rema, eu ensinei 15 matérias diferentes. É muita coisa, são muitas matérias, e o grande desafio que a gente encontra, agora eu estou falando para quem já é líder, para quem já é ministro, o grande desafio que você vai encontrar é não cair no automático. Porque vai chegar uma hora que você vai... Já sei, já sei. E aí isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Porque você não para mais para ouvir o Senhor em alguns momentos que deveria parar. Você não para mais para entender o que a igreja dele precisa ouvir, não o que você quer falar, não o que a sua performance quer dizer, não que aquilo que você quer falar porque você está dominando aquele esboço. Eu, por exemplo, quinta-feira eu preguei na igreja como eu te falei. Preguei até sobre Sansão. E final do culto cheguei para o pastor antes e falei, vou pregar isso aqui domingo, ó. Essa pregação que eu fiz lá em Três Lagoas, bem-vindo ao time, cara, incrível, eu estudei isso aqui juntamente com o livro do Tony Cook, somos um time de Deus, aí eu falei com o pastor antes, domingo à tarde o senhor, você não vai pregar isso, você vai pregar sobre a autoridade do crente? Eu falei, como assim? Ele falou comigo assim, aprenda a mover com aquilo que eu quero que a minha igreja ouça, seja sensível, não o que você quer dizer, não porque você tem já um esboço pronto, não que já tem uma performance, não, mas e o vídeo que eu... Rapaz, me obedeça. Sabe, irmãos, essas quintas-feiras vai te ensinar a obedecer. Às vezes você anular o esboço pronto, mas pegar o script do Espírito. Você entender que às vezes ser Marta por um momento pode parecer bom, mas ser Maria vai te dar frutos eternos. Essas quintas-feiras vão te ensinar a se comportar como Maria, a se comportar como aquela que se senta aos pés do Senhor, aquela que ouve o... Irmãos, sabe por que eu te falo isso? Porque o script do inferno está feito para você todos os dias, e o diabo fala com você todos os dias o script dele. O script do diabo é, você não vai conseguir, você não vai dar certo, a sua vida é arruinada, você é um fracassado, você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo, isso é familiar, na sua casa todo mundo é assim. Ah, essa doença é comum na sua família, e ele já tem um script preparado para você até o dia que Jesus voltar. Mas se você não começar a entender que a unção sobre você vai te capacitar para entender o script do céu, quer dizer que você é mais que vencedor. Você pode nele todas as coisas que te fortalecem. A vida dele flui através de você. A unção nele flui através de você. Ou seja, mas para ouvir o script do céu, eu não posso só saber da unção que está dentro. Eu vou ter que aprender a cooperar com a unção sobre. E a unção sobre, existe uma cooperação com ela. Existe desde a música, desde o tempo de oração, desde o tempo da palavra. Ela está fluindo o tempo todo. Com qual objetivo? Edificação, exortação, consolação, trazer crescimento para a igreja local. Então nós temos que parar de fazer as coisas
coisas debaixo da força do nosso braço, parar de fazer as coisas debaixo do espírito de Marta e começar a fazer as coisas debaixo sobre o espírito de Maria. Se for necessário um dia parar tudo que você está fazendo, está limpando o banheiro, mas entendeu que tem que parar para começar a orar, faça isso. Se você ensaiou uma canção, mas você percebeu que o líder da música está com uma outra nota, não fique chateado, deixa ele fluir debaixo daquela unção. Nós não vamos rotular o ministério do Espírito Santo. Ele não é uma pessoa que se coloca numa caixa e diz, você trabalha para mim assim. Tem muito crente se comportando dessa forma, olhando para o Espírito dizendo, ei, você rapaz vai trabalhar assim para mim. Ei, quem manda em quem? Quem é senhor de quem? Irmãos, ao mesmo Espírito que mora dentro, ele quer agir sobre, mas para agir sobre, eu vou ter que aprender o que Romanos capítulo 8, abre lá, agora eu quero que você abra. Romanos 8, meu Deus, eu fui inventar de fazer um negócio ontem na academia, a lombar está pela glória. Vamos orar para essa lombar, Jesus. Tá ficando velho, estou ficando velho igual o Motorhelp, só tem cara de novo. Mas já tem quase 50 anos, viu? Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Agora, olha o verso 15. Porque não recebestes espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção baseados no qual chamamos Abba, Pai, porque o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele vai dizer então, o verso 17 que a gente leu, se nós somos filhos, então somos herdeiros disso. Herdeiros de quê, irmão? Que nós não estamos debaixo de um espírito de escravidão. Herdeiros de quê, irmãos? Que Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ei, tem uma coisa que o Espírito quer fazer nesses dias. Ele quer nos guiar. Ele quer apontar a direção, Ele quer apontar o destino, Ele quer apontar o caminho, Ele quer levantar o seu ministério, Ele quer levantar a sua casa, Ele quer levantar as coisas para você, mas sabe de uma coisa? Ele não vai levantar na força do seu braço. Enquanto você colocar força para fazer coisas, para resolver coisas, você tem que saber uma coisa, você não é suficiente para resolver os seus problemas. Você não está pronto para resolver os seus problemas. Você vai ter que aprender a depender dEle para resolver os seus problemas. Ele tem prazer em resolver os nossos problemas, mas à medida que eu confio nele, que eu descanso nele, que eu deixo cooperar com a unção sobre mim. E sabe de uma coisa? Os meus problemas devem e deveriam ser resolvidos debaixo da unção sobre. Porque ela vai me indicar, Rafa, faça isso agora. Não faça isso agora. Liga a televisão. Não, se eu fosse você, eu não ligava a televisão agora, não vai prestar. Não passa nada de útil lá. Rafa, entra no Instagram, sai do Instagram, mexe, não, o tempo todo. Ele quer nos sinalizar. Que isso? Isso aí é irmãos, ele está preocupado com isso. Ele quer te guiar até a porta que você tem que entrar e tem que sair. É para esse nível que ele está te chamando para você viver. A gente fica às vezes numa expectativa. Vai vir um profeta tal, quem sabe eu recebo uma palavra. Ei, você tem a palavra dentro de você. E você tem que entender uma coisa, irmãos. Eu vou dizer para você, Deus falou comigo assim, você se alegra quando um profeta vem te entregar uma palavra? Eu falo, eu fico empolgado, deveria ficar triste. Por quê? Porque eu estou usando ele, porque você não está me ouvindo o suficiente. Deveria se entristecer, porque eu estou tentando te falar aquilo uma semana, mas os seus ouvidos estão tampados para ouvir aquilo que eu quero te falar durante uma semana. Então eu uso um vaso por misericórdia, para você tentar ouvir, porque eu fiz a jumenta falar. E oi? Eu não devo tão desejar os dons? Não é isso, querido, calma. Não estou falando isso. Estou falando que Deus quer nos puxar para um nível de intimidade tal, para um nível de relacionamento tal, para um nível de comunhão tal, ao ponto de que quando qualquer pessoa vier falar com você uma coisa, você dizer, eu já sabia, eu já estava ouvindo isso,
Eu já estava compreendendo isso no meu espírito, porque eu não tenho comportado como Marta, mas eu tenho me comportado como Maria. Eu estou sentado aos pés do Mestre, ouvindo a sua voz, reconhecendo a sua voz, entendendo os seus caminhos, e tenho a boa parte que Ele me deu, e diabo, circunstância, maldição, confusão, nada nem ninguém vai poder tirar. Porque eu estou ali focado naquilo, agarrado naquilo. E o próprio Cristo disse isso em João capítulo 10. Ele fala, aqueles que são as minhas ovelhas, aqueles que possuem os meus ensinamentos, reconhecem a minha voz. Porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Está lá, você pode ver lá, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele fala, olha, vocês têm que saber ouvir a minha voz. E é interessante demais, irmãos, como a ovelha reconhece a voz do pastor. Como a ovelha sabe quando o pastor a chama. Quando a ovelha sabe quando o pastor... Ei, essas quinta-feiras vai te ensinar a ficar com os ouvidos mais apurados. Eu falo pelo Espírito de Deus agora. Serão quintas-feiras que vai te inspirar. Essa palavra inspiração tem vindo muito forte no meu coração. Inspiração é algo que vem na hora, de imediato. Nessas quintas-feiras, você será inspirado pelo Espírito e ficará com os ouvidos mais sensíveis para ouvir a Deus, para compreender Deus, para saber se Deus está ou não está no negócio. A unção te ensinará essas coisas. A unção facilitará a sua vida. Ei, eu vou dizer para você uma coisa que Deus tem falado comigo. Toda vez que você decide sair da unção, vai te demandar esforço. Toda vez que você sair debaixo da unção, sair debaixo do... Você acha que eu também não erro? É claro que eu erro. Mas toda vez que eu decido sair debaixo da unção, debaixo da voz do Espírito, debaixo da capacitação do alto, eu vou colher o dano daquilo. Porque é algo que poderia se resolver assim, vai demorar mais, vai me dar esforço, vai me dar cansaço, vai me dar desânimo, vai gastar o meu tempo. E nós não temos tempo para gastar, os dias estão abreviados. Aquele que há de vir virá, irmãos, e não tardará. E nós então precisamos urgentemente ouvi-lo, compreendê-lo, entendê-lo. Nós precisamos. É interessante demais que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito dos dons espirituais. Ele vai dizer algo que eu gosto. Ele vai dizer, no mundo se possui muitas vozes. E ele fala dos dons vocais, dos dons de línguas. Os dons vocais, o nome já fala, eles falam algo. Profecia, línguas e interpretação de línguas. São os dons vocais. Isso é tão interessante que Paulo vai falar dos 9 dons no capítulo 12. Os 9 dons espirituais, dons, a palavra dons é a palavra charisma ou carisma, que significa presente. Os 9 dons que Paulo trata no capítulo 12 são divididos em 3 grupos. Os dons que revelam algo, os dons que fazem algo e os dons que falam algo. Os que revelam algo, profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os que fazem algo, operação de milagres, dons de curar e o dom da fé especial. E os que falam algo, línguas, interpretação de línguas e... Espera aí que eu errei uma coisa aqui. Espera aí. E profecia, esse é que fala. Os que revelam é discernimento de espírito, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. E ele vai falar isso no capítulo 12, todinho. No capítulo 13 ele fala sobre os dons, o dom maior, que é o amor. E no capítulo 14 ele vai dedicar um capítulo todinho para comparar profecia com línguas. E no momento do capítulo 15, do nada, ele fala, porque no mundo, as vozes são muitas, as linguagens são muitas. No mundo tem muitas vozes, e todas elas têm sentido. Ele vai dizer, a gente pode ter, tem 2 princípios para isso. O primeiro, ele mostrando a compreensão correta do falar em línguas e entender e ter interpretação disso. E o segundo, nós estamos cercados de vozes o tempo todo. E todas as vozes querem nos levar para algum lugar. Tem algum tipo de sentido. Agora, se eu não tiver como Maria,
debaixo do pé do mestre, eu não vou saber ouvir a voz correta. E vou tomar caminhos errados. Vou perder tempo. Tempo. Essa palavra é muito importante. Tempo. Tempo. Existem coisas que são aceleradas e tem coisas que são atrasadas por causa do tempo. A gente não teve o time para ouvir. Não percebeu a hora de girar, de mudar. Deus está o tempo todo comunicando, Deus está o tempo todo falando, Deus está o tempo todo instruindo, Deus está o tempo todo direcionando as nossas vidas. Amém? Agora eu tenho que entender isso, irmãos. Eu falo novamente pelo Espírito de Deus, não adianta ser expert em unção dentro e ser leso, como diz o Nordeste, para não falar outra coisa aqui, na unção sobre. Você vai ter que entender que é uma junção da palavra a uma junção do Espírito. Há uma junção de cooperar e entender a palavra que ativa coisas em minha vida, que transforma a minha vida, mas há um cooperar com a unção do Espírito sobre mim. Isso vai demandar sensibilidade, dedicação. Agora você tem que entender uma coisa, Deus não está te pedindo nada em regra. Fique aqui 3 horas orando. Não, Deus não está dizendo isso. Eu gosto muito de uma coisa que o irmão Luciano Subirá conta em uma das suas pregações. Ele fala algo que eu nunca mais eu vou esquecer. Ele conta de um certo gabinete que ele fez com um casal que estava há 20 anos casados. Pensa nisso, irmãos, 20 anos. 20 anos juntos. E a esposa sempre brigava com o marido para ele ir com ela ao supermercado. E um certo dia ele foi com ela ao supermercado. Só que ele foi daquele jeito, de Israel. Aquele jeito de homem ir para o supermercado. Eu odeio ir para o supermercado, não me peça para ir para o supermercado. Eu já declaro que em nome de Jesus vai chegar uma época que você vai escolher pela internet o que você quer comprar e vai entregar na sua casa. Amém? Eu tenho pavor de supermercado. Não me mandem para o supermercado. Eu acho que homem nenhum gosta de supermercado. Eu gosto de ir no sacolão. Eu estou falando sério. Eu amo ir comprar verdura, legume, porque esse trem eu gosto. Mas detesto ir para o supermercado. Me manda comprar brócolis, que eu fico mais feliz. E ele contando que o esposo foi. E tome reclamado daqui, tome reclamado ali. E isso quase acabou com o casamento, porque parou no gabinete do pastor. E ele dizendo, essa mulher é endemoniada. Porque essa mulher me pedia para ir para o supermercado. Eu nunca ia ir. O dia que eu decidi ir, ela arrumou essa confusão. E ela falou algo. Eu não queria que você fosse da forma que você foi. Eu queria que você quisesse ter ido. E aí o Subirá conta de, certa vez ele está tentando ler a Bíblia mais de 2 horas por dia, jejuar 5 horas por dia, e Deus falou que ele subirá. Não é performance. Não é porque você tem que estar lá por estar. Não é porque você tem que ir para o supermercado, porque você tem que estar lá. Você tem que querer estar lá. Você tem que querer entender da unção. Você tem que querer viver a unção sobre paixão. Até que nada mais importe. Paixão. E é isso que vai nos direcionando. E é isso que vai elevando a nossa vida. É isso que vai nos apontando o caminho. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem tantas formas de aumentar a paixão. Quem tem, eu não sei se tem para... Deve ter sim. Não estou fazendo apologia que é telefone, não. Mas quem tem telefone do sistema iOS, o iPhone, você tem um aplicativo chamado Podcast. E nesse aplicativo Podcast, você pode colocar lá, Verbo da Vida. E vai aparecer todos os dias mais de 9 episódios com pregações para você poder ouvir. E no mesmo podcast, você pode colocar lá assim, orvalho.com. Todos os dias tem uma pregação nova do Subirá, de 12 a 15 minutos para você poder ouvir. Eu malho ouvindo pregação. Porque eu preciso aumentar a minha fome, eu não posso diminuí-la. Eu preciso ter fome.
Porque fome vai mostrar saúde. Gente sem fome, primeira coisa, minha avó é assim, está com fome, está passando mal. Está doente. E a mesma coisa para o ambiente do Espírito. Amém? Fome de Maria, fome de estar debaixo da presença, fome de estar sentada aos pés do Mestre, ouvindo o Mestre, ouvindo as direções dele, não andando agitadas como Marta. Irmãos, próprio Mateus capítulo 6, ele vai dizer, vocês não podem acrescentar nenhum dia da sua vida. Ninguém sabe se amanhã vai acordar aqui. Ninguém sabe se Jesus vai voltar de madrugada ou não. Então, irmãos, vamos viver para Ele agora. É tudo sobre Ele, é tudo por causa dEle, é tudo por causa da vida que está nele. Jesus é exatamente aquilo que você precisa. Exatamente aquilo que você precisa. Eu lembro que certa vez aconselhando um jovem com conflito. E ele falou comigo assim, eu vou deixar tudo. Eu vou abrir mão de tudo, porque eu quero viver a vida que eu preciso viver. Eu falei, cara, você tem que entender que Jesus é tudo que você precisa. Se você não entender isso, você sempre vai buscar uma válvula de escape e sempre vai buscar algo reparativo. Sempre vai buscar em alguém a reparação daquilo que só Jesus pode ser. E o negócio é tão doido, irmãos, é tão doido que a gente vai passar a eternidade conhecendo Ele. Então, sabe de uma coisa? Vamos aumentar o nosso nível de fome. Vamos aumentar o nosso nível de ser, de se comportar como Maria. Ah, mas até agora eu fui Marta. Tá tudo bem, se arrependa. Continua firme, se comporte como Maria. Vamos para cima desse negócio. Vamos sentar debaixo daquele que pode solucionar os nossos problemas. Jesus já deu um jeito na nossa vida, amém? Fica de pé no seu lugar. O pessoal da música pode subir. Eu queria só te contar uma história que mexeu muito comigo. Quantos conhecem aqui o artista Michelangelo? Já ouviu falar? Ele fez Davi, ele esculpiu Davi, Pietra, que é uma arte dele. E é interessante que Michelangelo, ele tinha uma particularidade. Qual que era a particularidade de Michelangelo? De uma única peça, ele esculpia toda a sua arte. Por exemplo, ao esculpir Davi, ele não pegou uma pedra e fez um braço, outra pedra e fez outro braço, outra pedra e fez a perna. Não, ele pegava um bloco de pedra e através desse um bloco de pedra, ele fazia toda a sua arte. E os seus alunos, então, certa vez perguntou ele assim, como que ele escolhia o bloco de pedra? E ele participava, né? Ele andava sobre os lugares de pedra. E ali ele dizia o seguinte, eu vou caminhando. E quando eu vejo um certo bloco, eu não vejo o bloco. Eu já vejo a escultura feita. Eu já vejo Davi naquele bloco, já vejo Moisés naquele bloco, já vejo Pietra naquele bloco. Eu não vejo só a parte bruta. Eu vejo aquilo que ele se tornou. Sabe de uma coisa, irmãos? Nós somos a parte bruta. Só que Jesus já viu aquilo que nós nos tornamos. Só que eu só consigo ver a parte bruta. Mas hoje Jesus mora em mim. E hoje Jesus habita em mim. Ele quer me ensinar a olhar não somente a pedra, Ele quer me ensinar a ver a escultura através da pedra. E eu vou precisar dar unção para isso. Sabe, foi difícil para mim tirar de mim, irmãos, eu falo, o diabo é muito porco, ceboso, nojento. Eu tenho nojo dele. Porque foi muito difícil para mim desconstruir as mentiras que o diabo construiu em minha mente.
O diabo dizia, você é isso, você é aquilo, você vai fazer assim, sua vida é assim. Ele construiu uma mentira. E Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, foi martelando aquela mentira e foi quebrando. Eu fui desconstruindo aquela mentira, para me entender que eu não sou aquilo que o diabo diz que eu sou. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu não sou aquilo que eu sinto. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o meu sentimento, eu sou a palavra. E olhar para mim e dizer, eu não sou só uma pedra, eu sou uma escultura. Eu sou algo de um artista. Tem uma canção que fala assim, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, mas ele pintou com a sua forma. Sabe, a gente tem que deixar Deus nos moldar. Ele vai dar forma no que é bruto em você. E Ele vai pegar a sua vergonha e vai transformar a sua vergonha na sua mensagem. Ele vai pegar a sua humilhação e vai transformar a sua humilhação em honra, em glória. Deus já deu um jeito na nossa vida. Nós somos descomplicados. Então eu te convido agora a orar em outras línguas um pouco. Moce bendeka surebredeke celebranarabas.